Bem, pessoal, então essa parte aqui do cálculo da piscina, tá? Lembra que isso aqui é uma base, tá? Por que isso aqui é uma base? Porque as bases aqui dessa pirâmide, ela tem que ser paralela. E as faces laterais é que são retângulos. Então, observe que esse formato não tinha como ser uma face lateral do nosso prisma. Então, por isso o prisma não está nesse sentido. Na verdade, o sentido do prisma está nesse daqui, tá? Então, é como se eu estivesse observando que lá no fundo, ó, nós temos um outro trapézio que está sendo desenhado aqui para poder visualizar melhor. E aí você tem uma base trapézio aqui, outra base trapézio aqui, tá bom? Esse trapézio, observe que ele é um trapézio reto-retângulo, ele está aqui nesse formato, ó, por isso que ele tem, a gente chama essa denominação. Então ele tem a base de 2,5, uma base de 1,5 e a altura dele é exatamente esses 40 aqui. Então no nosso caso aqui em particular, a área da base é igual aos nossos 2,5, que vai somar com o nosso 1,5, tá? E que vai multiplicar pela nossa altura do trapézio. A gente está falando do trapézio, que seria 40. Então, isso aqui te dá, dividido por 2, te dá um equivalente. Já vai dar 4 dividido por 2 vai dar 2, 2 vezes 40 vai dar 80. 80 metros quadrados é a área da nossa base. Já o volume é base vezes altura. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 80 da base multiplicado pela altura. Lembrando que a altura, ó, do trapézio está exatamente nesse sentido, ou seja, na dimensão do 20 aqui. Então, 8 vezes 20 eu tenho um total de 160. Ou seja, 160 aqui, desculpa, 160 não, 80 vezes 20 eu tenho 1.600, ou seja, 1.600 metros cúbicos. Aí, esse valor corresponde a uma medida de capacidade aqui que a gente pode converter para líquido, né? Para litros. Então, o que, é que vai acontecer? Se eu tenho que isso aqui são 1.600 metros cúbicos e 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, então, na verdade, eu tenho esse valor acrescido de 1.000, então eu tenho 1.600.000 litros, tá? Essa era a medida. Então, pegando essa medida aqui e dividindo ela, já que para cada hora eu tenho 8.000 litros, eu posso pensar em dividir isso aqui exatamente por quanto? Por 8.000. Então, essa medida aqui te dá, tá, um valor equivalente a 1.600.000 dividido por 8.000. Isso te dá 200, ou seja, 200 horas, tá? 200 horas dividido por 24, ou seja, dividindo isso por 24, eu vou ter aproximadamente um valor correspondente, então 200 dividido por 24 vai te dar aproximadamente 8,3, ou seja, 8 dias. A gente vai considerar a parte inteira aqui, tá? Então é isso. Nesse caso a gente consideraria os 8 dias. Tá, então tá aqui o nosso cálculozinho, tá? Fica aí só essa dica para vocês visualizarem. Como eu estou resolvendo aqui com o programinha, eu vou ter que desfazer aqui para poder prosseguir no exercício. Mas depois vocês podem voltar, depois você pode pausar e você analisa direitinho a solução, tá bom? Aqui, agora em relação ao cubo, né? Então a caixa cúbica tem 216 litros. Então observe que 216 litros, 16 litros correspondem a 216. Lembrando que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico, tá? E se você lembrar desse detalhe, você vai perceber que aqui então você tem 216 decímetros cúbicos, tá? Nessa correspondência, já que isso aqui é 216 litros. Então, só que em 1 decímetro cúbico, eu tenho o equivalente a 1.000 centímetros cúbicos. Então, o que, é que acontece? Isso aqui vai automaticamente, tá? Ó, então, lembrando que aqui, ó, se eu falar de fazer essa conversão, seria equivalente a você usar aquele princípio, tá? Um decímetro cúbico aqui, ó, um decímetro cúbico corresponde
a 1000 centímetros cúbicos. Isso em relação à mesma unidade, tá? Sem fazer a conversão. Então, se eu sei que é 216 decímetros cúbicos, eu sei que isso aqui vai ser 216 mil centímetros cúbicos, que é a unidade que ele está querendo aqui, tá? Já que ele colocou com a medida diagonal em centímetros. Tá, então o que acontece? Esse é o volume aqui do nosso sólido em centímetros, tá bom? Então, só que aqui o que acontece é o seguinte, nós temos uma possibilidade de fazer a ideia do volume. O volume é igual a esse aqui, né? Só que o volume do cubo é esse valor, A ao cubo. Então, esse valor, na verdade, corresponde a esse. 216 mil centímetros cúbicos. Ou seja, quando a gente for fazer aqui o uso da raiz, do radical, eu vou ter 216 mil. Isso aqui vai te dar, a raiz cúbica disso dá um valor exato, isso aqui te dá 60. Inclusive, a gente colocou essa informação aqui no quadro, né? Tá, então só que isso aqui, pessoal, é aresta. A diagonal do cubo é dada pela aresta raiz de 3. Então tem que lembrar que aqui ficaria 60 raiz de 3. E aí, concluindo o nosso problema para a letra D, tá bom? Então observe que é um procedimento só de conversão. Beleza, então prosseguindo aí.